Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um episódio do Bate-Papo Cultural. Eu sou Andréa Brandão, escritora, e este espaço ele foi criado para trazer histórias, autores, para a gente falar um pouco sobre os bastidores das obras. Então, hoje eu estou muito feliz recebendo duas mulheres que compartilham, assim como eu, de pesquisa, de literatura, fala um pouco também dessa parte de países, que é muito importante, o que eu queria também reforçar. A internet ela é muito boa, ela nos deu a oportunidade de reunir três mulheres em locais diferentes, né? O Yara da Itália, diretamente da Itália, a Rosa, que traz para nós aqui, ela fala e depois de vários lugares que ela fica, hoje ela está no sul do país, e eu aqui, em Minas Gerais, Uberlândia. Então, logo eu já vou passar a fala para elas. Estou muito feliz de recebê-las, porque assim como eu, valoriza, né, a literatura, a história, e este livro, em especial, ele me tocou bastante, porque ele fala de memórias, ele fala de cultura, e aí nós vamos aqui degustar um pouco dessa linda obra que nasceu. Então, sejam muito bem-vindas, Rosa, o Yara, é com muita alegria que eu as recebo nesse quadro. Então, eu vou deixar a palavra para vocês se apresentarem, falar um pouquinho aí dessa obra maravilhosa que acabou de nascer. Então, fique à vontade. Agradeço imensamente a você, Andréa Brandão, agradeço a todas as pessoas que nos assistirem, que vierem conosco nesta viagem, que é realmente uma viagem pelos caminhos do livro que eu publiquei recentemente, Sobraram Três Dálias. Eu me chamo Maria Rosa Del Gaudio, muitas pessoas me chamam de Maria, outras me chamam de Rosa, outras me chamam de Maria Rosa, não tem nenhum problema. No livro, eu assinei Rosa Del Gaudio, que é o que eu brinco que é o meu nome de guerra, é o nome com o qual todas as pessoas no meu município, Betim, Minas Gerais, me conhecem. Eu sou nascida em BH, mas cresci, trabalhei, formei família em Betim, Minas Gerais. E depois de aposentada, eu quis voltar para as minhas raízes. Então, em 2016, eu fui morar na Itália. Morei na Itália até maio deste ano. Maio deste ano, em função de vários problemas e também do lançamento do livro, que eu queria lançá-lo na minha cidade, Betim. Então, eu voltei para Betim e eu fico. André me perguntou onde você mora. Eu falei, André, eu sou do mundo atualmente. Eu moro na Itália, eu moro no Brasil e no Brasil eu fico em Betim, Minas Gerais, fico em Florianópolis, que eu gosto muito, que foi um lugar que eu escolhi para terminar de escrever o meu livro, porque eu não conseguia terminar. E fico em Caxias do Sul, que é onde mora minha filha e minha netinha. Então, eu estou falando de Caxias do Sul. Sou uma educadora, há muitos, trabalhei durante 35 anos, aposentei como pedagoga, e uma eterna apaixonada pela literatura, que me encanta. E também, em 2018, conheci a Uiara e a Iniciativa Brasilidade Famílias, na época era Famílias com Filhos Bilíngues, hoje nós chamamos Filhos Plurilíngues. E por intermédio da Uiara, desde 2018, eu estou inserida nessa iniciativa, é um trabalho que me traz muito prazer, muita realização pessoal e profissional, porque eu trabalho com filhos e filhas de imigrantes brasileiros e brasileiras que moram em Nápoles, Itália. Então, eu sou educadora voluntária na Iniciativa Brasilidade. O Yara, minha amiga. Olá a todos, é um prazer conseguir estar aqui depois de tantas tentativas, né? Eu estou aqui no papel de amiga, parceira, admiradora, educadora, junto com a Maria Rosa, que a gente teve o prazer de conhecer através, por intermédio da Iniciativa Brasilidade, como ela falou, que é uma iniciativa que nasce
é fruto da minha migração, né? Desde 2010 eu moro no exterior, e a gente vai falar sobre isso, né? Sobre esse desejo, essa vontade. Para mim, é uma necessidade manter vivas nossas raízes linguísticas e culturais, identitárias. E com o nascimento da minha filha, isso ficou de forma mais forte, né? De como fazer isso no contexto da migração, e por isso hoje existe, desde 2017, a Iniciativa Brasilidade, para que a gente possa, né, continuar vivendo hoje entre línguas e culturas, né, pertencendo a essas nossas raízes. Nós realizamos várias atividades. Eu estou aqui realmente como admiradora, porque essa escrita de Rosa é algo muito precioso para quem vive nesse contexto migratório, porque esses contextos eles mudam, né, a depender do tempo, mas é um fenômeno que existe desde sempre. Então, assim, é importante a gente conhecer outras histórias, ver como ele se evolui com o tempo, mas eu acho que o que fica mais forte é o desejo que a gente tem, e às vezes até de forma natural, né? Como a nossa essência, a nossa raiz transborda o nosso ser, independente de onde nós estejamos. Muito obrigada pela oportunidade e pelo convite de estar aqui. Fico muito feliz, sim, e já vamos agora falar, né, do livro Sobraram Três Dálias. Eu vi a frase, uma frase muito forte, e ela assim, traduz muito sobre o livro: uma mulher centenária, 2 países, 7 filhos, e uma filha que não quis esquecer. E essa filha é a Rosa, né, Rosa? Então, vamos aí falar, né, das memórias. A Yara falou muito bem sobre essa preservação da herança, né, que fica para as gerações, uma herança valiosa que traz aí toda essa verdade à tona. E aí vamos falar como começou o projeto, Rosa. Como que tocou o coração da Rosa para fazer esse movimento revolucionário? O que tocou meu coração foi, primeiro, perceber que, inicialmente, a nossa família era muito solitária. Eu sou a última filha de 7. O livro está organizado em 7 capítulos. Eu fiz questão de organizar em 7 capítulos, que, para mim, tem uma simbologia muito forte, né? Eu sou a última, nascida no Brasil. Os 5 irmãos vieram da Itália, e o sexto, minha mãe veio grávida. E eu sempre desejei, né, ter casa de vó, ter casa de tia, e nunca tive isso. Então, primeiro foi isso, a solidão na qual eu percebi a nossa família, que inicialmente não tinha contato com outras famílias italianas. Só depois de uns 15 anos no Brasil que nós passamos a ter contato. E eu senti isso na pele quando eu fui para a Itália, em 2016. Eu tinha parentes lá, eu tinha primas lá, mas eu não tinha brasileiras. Eu sou ítalo-brasileira, né? E eu sou brasileira. A minha língua materna, a minha cultura é brasileira, de origem é brasileira. Então, eu senti na pele essa solidão que a minha família sentiu quando veio para o Brasil, porque até eu descobrir a Iniciativa Brasilidade, eu também não tinha contato com outras brasileiras, somente com italianos. Então, o primeiro ponto forte foi essa solidão da imigração, principalmente quando não tem um grupo, porque quando tem outras famílias, é diferente. E eu falo que o contexto migratório que eu narro nesse livro é uma outra versão da imigração italiana. Então, são imigrantes pobres, imigrantes, que a maioria que veio da Itália também, que chegaram no final da década de 50 e que trabalhadores da terra, ninguém era profissional qualificado. O meu pai era analfabeto, a minha mãe semi-analfabeta, e os meus irmãos também. Então, o primeiro ponto foi esse. O segundo ponto, que foi o desejo muito forte, foi o de me perguntar. E quando meu pai morreu em 2002, nós ficamos muito preocupados com a minha mãe, que ela iria perder parte da identidade. Foi com ele que ela enfrentou um monte de lutas aqui no Brasil e lá na Itália, que eu narro no livro. Mas não, ela conseguiu se reerguer, né? Apesar de toda a fragilidade
né, da dona, da senhora pequena, mas ela se reergueu, ela teve força, ela nasceu do bulbo da dália e brotou, né? E ela sempre foi à luta. E eu fiquei me perguntando: nós somos mortais. O que acontecerá quando a minha mãe e meu pai morrerem? Essas histórias que eles me contam, como eu gostaria que outras pessoas da família e outras pessoas do mundo inteiro ouvissem. Então, o segundo desejo muito forte foi perpetuar esta memória, fazer com que as gerações atuais e as gerações futuras pudessem conhecer as suas raízes, as suas origens e ter orgulho das suas origens e suas raízes simples. Que lindo. Fico emocionada. E, Yara, assim, é muito interessante, até eu já falei isso com a Rosa, não sei se ela chegou a comentar com você. Quando eu vi, né, que eu entrei no perfil de vocês, eu identifiquei uma colega minha de faculdade que faz parte, que é a Miriam, né? Então, assim, é como se me abraçasse também, viu? Esse trabalho de vocês. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão também, que uma vez que vocês já estão levando também história, né? Que você leu a história da Rosa, aí eu não sei se está vendo ou já fez aí a tradução para o italiano. Como é que está funcionando aí esse movimento para levar também a história da Rosa, que não é só da Rosa, mas como ela coloca aí muito bem, que é algo para as famílias, né? É algo que vai trazer essas raízes. Como que você vê essa oportunidade aí? Assim, quando nasce o Brasilidade, ele nasce porque eu queria achar uma comunidade, eu queria achar alguém que estivesse vivendo, né, aquele meu desejo de transmitir algo para minha filha, e que eu sozinha me sentia muito fraca, muito pequena. Porque quando a gente está no contexto do exterior, a gente começa a entender o que é uma língua minoritária, o que é uma cultura minoritária, né? Dentro de casa é como se a gente tivesse protegido. E eu comecei a sentir isso quando minha filha começou a ir para a escola. Eu falei, eu vou precisar de ajuda agora, porque somos limitadas, né? Então, eu fui procurar uma comunidade. E encontrar uma comunidade e depois pensar no Brasilidade foi um modo de retribuir o caminho que outras pessoas fizeram, né? Que divulgaram, que criaram essa comunidade. Então, eu achei em outros países e achei também uma rede ativa na Itália, da qual a gente faz parte desde 2017. E quando eu comecei divulgando que a nossa primeira ação foi criar um grupo no Facebook que se chamava, né, Brasilidade Pais com Filhos Bilíngues, para que outras famílias, talvez que estivessem distante, não encontrassem uma pequena rede de apoio próxima, como eu consegui encontrar, tivesse esse elo. Então, eu sempre falo, quando a Brasilidade chega a outras pessoas, como chegou a Miriam, que é uma caríssima amiga nossa, a gente tem relato delas, de como ela resgatou a língua e a cultura dentro de casa, na família, e o filho hoje fala em português, escreve, vai ao Brasil, se sente muito parte, né, desse lugar. Então, assim, quando eu vejo essas pessoas que sabem que a gente existe, né, escutar que a Rosa se sentiu acolhida, porque encontrou, né, uma comunidade aqui, para mim é uma parte do desejo, né, desse começo cumprido. E a gente continua, né? A gente continua fazendo live, a gente continua divulgando material, fazendo ações no território, não só com a língua portuguesa, mas com outras comunidades. Mas eu acho que se encontrar na comunidade, pertencer ao grupo é importante. E essa doação, eu vejo como uma doação, quando alguém se disponibiliza, se dedica, né, tempo. Você também, escritora, sabe o processo da escrita, né? O quanto ele pode ser longo, o quanto ele pode ser desafiador, enquanto ele pode ser até trazer desilusões, que você vai por um caminho, depois volta, enfim. Então, assim, essa doação que a Rosa teve, não de deixar esse registro, que é um legado não só para a sua família, mas por tantas outras famílias que estão ao redor do mundo. E como a gente está aqui na Itália, eu costumo falar que os italianos, eles foram por muitos lugares do mundo, e onde eles foram, eles levaram a cultura deles. E prova disso é o que Rosa traz um pouco no livro, porque o livro é recheado de histórias, de costumes, de tradições. Então, assim, que bom
que ela teve essa vivência e depois pôde vir encontrar tudo isso aqui. Então, a nossa ideia é fazer esse elo com esses mundos, né? Eu e a Rosa, a gente tem uma publicação da nossa iniciativa, que é o nosso livro Compartilhar e Multiplicar, que primeiro a gente publicou em língua portuguesa, e em abril a gente publicou em língua italiana. Que lindo, parabéns aí. Que Então, lindo. a versão da Rosa, inicialmente, está em língua portuguesa, porque ela queria publicar na Terra Natal, tem todo um significado, mas também vai ser traduzido e compartilhado aqui. A gente costuma muito respeitar as línguas, e eu costumo dizer que na Itália, nossa língua oficial é o italiano. Né? A gente pode conviver nas comunidades, mas a gente tem essa que une todas as comunidades. Então, é uma gratidão ter um material tão rico, né, tão detalhado, tão profundo de pertencimento, de identidade, de memória, porque é como se Rosa tivesse, de qualquer forma, validando esse trabalho que a gente faz com os nossos filhos. Minha filha tem 12 anos, quase 13. Ver Rosa adulta contando o que ela teve de herança, que a gente fala do português como língua de herança. A mãe dela deixou esse legado, né? Dessa herança, dessa história, dessa cultura. É o que eu estou fazendo com minha filha. Então, é como ver o amanhã minha filha orgulhosa porque viveu nesses dois mundos. Quem sabe também ela não conta a sua história. Muito lindo. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho agora sobre essa questão dos momentos, as dificuldades que tem. Eu, como experiência, também já escrevi sobre fatos, né, histórias e memórias, e, assim, é muito emocionante. A gente, fica muito tocada. E, Rosa, eu queria falar, assim, te perguntar qual momento que você, em qual capítulo, em qual momento do livro você sentiu essa dificuldade, às vezes um aperto no coração, eu coloco, eu não coloco. Então, compartilhe para a gente aí, porque eu sei que já passei por isso, que tem esses momentos. Que te marcou nessa trajetória? Qual foi esse momento aí que você achou mais difícil? Olha, eu vou dizer o seguinte, em todos os capítulos eu senti uma emoção muito forte, porque eu narro na voz da minha mãe e na minha voz. E eu costumo dizer que, né, com Guimarães Rosa, Minas são muitas, Itálias também são muitas. E aí no livro eu volto, eu me pego escrevendo e lembrando fatos que ficaram registrados na minha memória, e lembrando também, né, e recorrendo a coisas que eu tinha notado em conversas com a minha mãe, com o meu pai, e lá no meu mergulho que eu fiz na cultura dos meus pais. Então, um dos momentos que eu me senti assim, muito emocionada, quando eu fui na cidade chamada Palinuro, que o meu pai falava muito dessa cidade, e que era inverno, mas eu quis sentir aquelas, só de lembrar eu me emociono, eu quis sentir aquelas pedras no pé, e eu quis pisar na água. E quando eu pisei na água, eu senti a força da ancestralidade, eu senti a força dos meus avós, dos meus bisavós, daquele povo simples que cultivava a terra, que vivia da terra. Então, uma das emoções muito fortes, eu lembro e me vem vontade realmente de chorar, foi quando eu lembrei desse fato e registrei. E uma outra emoção muito forte, quando eu estava finalizando o livro, porque eu tive muitos desafios, né, por causa do título, que aí depois, nessa ideia, a gente vai falar dos títulos. Mas quando eu finalizei o livro, eu também fiquei muito emocionada, porque quando eu escrevi, né, na voz da minha mãe, e hoje eu já estou com 106 anos, já perdi, né, muitas coisas na vida, mas já ganhei muito. O que mais a vida me reserva? Então, nessa hora, eu chorei. Chorei, mas chorei mesmo. E descobri, né, o título do livro. Que lindo, realmente, assim, quando se trata de vida real, né, Rosa, a gente realmente mergulha nas emoções. É, E tem hora que não tem como segurar mesmo. Eu até falei para ela, às vezes eu me emociono, porque justamente por isso, por essa experiência de reviver
às vezes eu não estava lá, né? Você, às vezes, naquilo que a gente contou, que os avós contaram, que os pais contaram, a gente não estava. Mas aquele momento que eu escrevo, eu entro naquele cenário, Sim. né? Eu escrevo a minha verdade. Então, cada autor, quando escreve a sua verdade, eu tive um desafio muito grande, eu não sei se você teve. Teve, depois que eu lancei o livro, eu tive algumas críticas no sentido, mas isso não era verdade, era a minha. Era como eu lia, era como eu sentia, né? É como eu, como criança, porque a gente faz uma leitura enquanto criança também, porque tem a leitura que você vai fazendo e leva, conduz ao seu momento de criança. Então, aquilo ali foi a sua leitura como criança, né? Então, isso é muito gostoso, é uma experiência que, assim, não, eu acho que em alguns momentos não tem palavras para o sentir, né? O Não que a tem. gente sente. Não Então, tem. assim, eu fiquei muito feliz e tocada por saber que você também fez essa trajetória no passado e trouxe para o futuro e vamos falar assim, deixou esse legado, né? Sim. Perpetuou essa memória. Eu queria ler uma parte, uma coisinha aqui, que eu fiquei assim, na hora que me foi me vindo na memória, eu também fiquei emocionada, Então, porque eu leia, pude pode. estabelecer uma relação, né, com a terra. E aí eu falo, né, do momento, né, de algumas dificuldades que eles viveram na Itália e viveram aqui. Os recursos naturais eram ricos, pois a terra os fornecia a quem cedo aprendia, que transformados artesanalmente ou in natura, tudo servia, do trigo, o pão e o macarrão, ou o faro, com o qual se podia fazer uma bela sopa ou uma salada, do lentisco ou do azeite de oliva, a gordura para cozinhar e temperar. Vinho não podia faltar e das vinhas deveriam cuidar. Os tomates em toda a casa se encontrava para serem comidos puros, com pão ou no molho do macarrão. Com berinjelas e abobrinhas, muitas conservas se fazia. Um bom e apetitoso prato à base de batata, que ora combinava com berinjela, ora com repolho, ora só uma bela polpetta, bolinho de batata. Era sempre muito apreciado. Então, quando eu escrevi isso aqui, eu também fiquei muito emocionada, porque eu fiquei lembrando das nossas mesas, das mesas dos domingos, que era o dia, né, de ter a pasta chuta e a polpetta de batata, que os meus irmãos, né, eu lembro deles assim, felizes, comendo aquilo com o maior prazer, minha mãe ia fritando, eles iam comendo. Então, foi um momento de muita emoção também. Muito bacana. E assim, a gente fica realmente emocionado porque é algo que toca o coração. E de forma muito poética, viu, Rosa? Parabéns aí pelo formato. Eu escrevi há 17 anos o livro, até vou mostrar a capinha dele aqui, Retalhos de uma Vida. Eu quero conhecer. E eu também tive uma dificuldade de como que eu iria juntar esses flashes, porque não existe uma sequência lógica, existe as lembranças que tem ali, né? O que marcou mais, ou o que foi mais, não que foi mais importante, mas o que realmente está ali guardado e que você gostaria de passar. E aí, eu acho que é uma das riquezas que fica, né? Ainda mais quando você traz aí dessa forma muito linda, muito poética, muito sentimental, e a gente vivencia, né? Quando você vai degustar esse livro, a gente vai vivenciar esses momentos que você eternizou aí nessa obra. E a gente já vai também falar um pouco sobre essa questão, que a questão da migração, ela não é só cultura, né? É uma mesa, é a fé, é a forma de amar, né? E a gente vai falar um pouquinho também, já caminhando para o nosso final. É tão rápido, gente, é tão lindo, porque flui tão naturalmente as conversas que a gente não vê o tempo passar. É muito gostoso. Mas aí a Yara, hoje vivendo na Itália, né, essa questão de como que ela percebe a necessidade das pessoas reencontrar suas raízes, né? No caso, você é brasileira, está aí. A Rosa é brasileira, mas tinha aí uma raiz italiana. Então, quando se nasce aí uma obra igual essa,
realmente, como que você vê esse presente aí para as pessoas que depois vão ler, né? Vão vivenciar tanta coisa em comum, né? A comida, os costumes, a cultura. Eu costumo, vou tentar ser bem breve, porque eu falei um pouquinho que eu quero deixar a Rosa falar, mas eu queria falar só uma coisa. Eu costumo dizer que cada um tem um modo de se manter conectado com as suas raízes. Por exemplo, tem algumas brasileiras aqui, se você entrar na casa delas, você tem a sensação de que está no Brasil, que tem vários objetos, tem quartos. Tem outras que com a cozinha, né, com a culinária. Eu, por exemplo, eu sou muito ligada aos gostos. Tem período que eu preciso comer algumas coisas características, sentir alguns cheiros, né, que a culinária afetiva que a gente fala. Tem outras que são com as músicas, tem outras que é falando. Então, eu acho que cada um precisa se perceber como se mantém ligado a essa raiz, que vai continuar se alimentando mesmo aqui, né? Porque não é que ela enfraquece quando a gente sai. A gente continua alimentando e enriquecendo, né? Porque ela é nutrida tanto do Brasil quanto da Itália. Então, é encontrar esse equilíbrio que às vezes parece ser complicado, mas eu acho que Rosa traz esse livro como foi, de modo tão natural, que a mãe dela manteve, né, essa fartura nos domingos, porque a gente sabe que o dia do domingo, até no Brasil, é aquele dia mais de pausa, é aquele dia que a gente está mais tranquilo, né, de reunião. Em Minas, eu acho que tem muito forte isso também, né, as Muito. mesas, a degustação, os talheres de queijo, essas coisas que vocês fazem. Então, eu acho que na simplicidade da história de uma família migrante, depois de uma situação de guerra, que é algo que a gente tem que lembrar também, né? Porque eles não vieram para cá só porque eles queriam encontrar um novo lugar para reconstruir. Eles tiveram, né, que buscar, depois de uma guerra, um lugar. Então, eu acho que esse livro traz com muita simplicidade como é que a gente pode continuar sendo nós mesmos e também vivendo no país, porque a mãe dela, a mãe de Rosa também, do pouco que eu tive de convívio, ela também se abrasileirou, né? Ela também com muitas coisas da sua vivência no Brasil. Então, eu acho que a gostosura, vamos colocar assim, desse degustar desse livro é essa, ver como na simplicidade a gente pode continuar sendo nós mesmos e crescer, né, agregar com outras línguas, com outras culturas. Que lindo. Agora a gente vai falar, né, já indo para o final, a gente vai falar agora sobre o nome do livro. A Rosa iniciou aí falando emocionada aí sobre a questão, né, da mãe, da fala da mãe, e essa relação realmente com a Rosa, né, com a Dália. O que você traz para nós, sem falar mais do livro, para a gente deixar, né, eles curiosos para conhecer um pouco essa história dessa mulher forte, né, que, querendo ou não, é uma guerreira, sua mãe, né, uma homenagem a ela. Tanto o meu livro também, ele tem esse cunho de homenagem, né, de reconhecer a força da mulher, essa mulher que conduziu essa família e que, né, viveu 106 anos. Então, fala aí, Rosa, vamos reforçar essa questão do nome do livro, como que surgiu para a gente estar fechando aí já a nossa live. O nome do livro, assim, ele teve mais de 6 títulos. Começou com o título, eu dei um título primeiro e fui escrevendo, depois eu mudei, passei para o segundo título, passei para o terceiro título, e depois, observando as flores, né, lembrando da minha infância. As dálias eram flores muito presentes nos jardins, né, da minha infância, em várias casas por onde a gente passava. E a gente admirava as cores das dálias, né? A dália voltada, né, aquela dália cheia de pétalas, cheia de coisas, né? Parecia que as pétalas voltadas para o céu, como se fosse um girassol também. E dálias e palmas. Então, eu cheguei a dar vários títulos entre dálias, palmas e tomates, um tomateiro em meio a dálias, palmas e tomates. Fiquei dando vários títulos, mas as dálias têm um símbolo muito forte para mim, porque são plantas muito frágeis, inclusive com gerações atuais eu pergunto, né, você sabe o que é dália? Não, o que é dália? Aí eu falo, entra no Google, vê o que é. Então, mas as gerações, né, do meu período já sabem que flor que é.
né? Principalmente do interior de Minas, que tem muitas, e aqui em Caxias do Sul também tem várias ainda. Mas dálias são flores que não existem mais nos jardins da maioria das casas. No quintal da casa da minha mãe não tem mais dália. E onde foram parar essas dálias, né? Elas se acabaram com o tempo. Então, a dália, para mim, ela significa permanências, significa perdas, significa permanências, significa mudanças. Porque às vezes você pensa que ela morreu, mas o bulbo está lá na terra, daí a pouco ela está brotando. Então, para mim, tem uma simbologia muito grande, que é uma vida que nasce do nada. Que é uma vida que nasce da força da terra e do clima. E é isso que eu busco, né? Por isso a escolha do título. Levanta o livro aí, Rosa, para a gente ver E, mais a capa do livro. e o leitor vai descobrir, na hora que ele estiver lendo, ele vai falar assim, mas aonde estão as três dálias? À medida que ele for lendo, ele vai ver Ele onde que vai estão e descobrir. quem são as três dálias. Que excelente, muito bonito. Agora, uma pergunta para as duas, né, para a gente finalizar. Se a gente pudesse deixar apenas uma mensagem, né, para as próximas gerações sobre o livro, qual seria essa mensagem? Rosa, deixa eu começar, que aí você fecha enquanto escritora. Eu amo a frase de Santo Agostinho, que está nesse livro aqui, Santo Agostinho, que está nesse livro, na parte que eu falo um pouco da minha história, que é ninguém ama aquilo que não conhece. Então, eu acho que é importante que a gente ofereça, né, esse conhecimento, porque realmente a gente não pode amar aquilo que a gente não conhece. Então, o trabalho que a gente faz é fazer com que as gerações, né, nossos filhos, todos essas histórias dos nossos antepassados sejam conhecidas, para que eles possam, né, saber do lugar de onde eles vêm e também saber o que é que está sendo passado, né, nas outras gerações. Então, para mim fica isso, né, que é importante a gente conhecer para amar. E aí, Rosa, memória, o que você acha da mensagem principal? A mensagem principal desse livro é: valorize as suas origens, as suas raízes. Busque escutar as pessoas da sua família. Busque escutar as pessoas, os adultos, as pessoas mais velhas, não somente da sua família, mas com qualquer convívio que você tiver. Conheça a história dessas pessoas. Como diz Ailton Krenak, como diz o Munduruku e tantos outros, né, dos povos originários. Escutar histórias é uma das coisas mais ricas e uma das maiores heranças que nós podemos ter dos nossos ancestrais. E nós, avós, pais, tios, tias, professores, a maior herança que nós podemos compartilhar com com as pessoas com as quais nós convivemos, são as histórias lidas, contadas, inventadas e as histórias reais, para que a gente aprenda a valorizar principalmente os miúdos, que não estão em evidência nas grandes histórias. Com certeza, Rosa. Minha palavra agora para vocês é gratidão. Hoje, hoje nós falamos muito mais do que um livro, né? Sobre um livro. Nós falamos sobre memória, nós falamos sobre identidade, sobre o poder da literatura de impedir que histórias como a da Rosa perdessem no tempo. E aí, Rosa, eu te falo como eu sinto que a gente tem missões. Então, quando a gente abraça essa missão que você abraçou, que eu abraço, realmente a gente traz aí, deixa, né, as histórias perpetuadas. E isso é muito lindo, né? É algo muito prazeroso. Então, lembra que as raízes nossas continuam vivas, e quando a gente encontra alguém que cuida, né, que compartilha, é algo muito que vai ficar, né, como herança. Então, transformando aí essa história em um livro que vai atravessar gerações. Parabéns pelo trabalho, parabéns ao Iara também por representar, né, esse espaço aí que dá abertura, muito ainda, as autoras brasileiras, que não são conhecidas, tem muito livro bom, tem muita história a ser compartilhada,
Então, assim, não desmerecendo os famosos, tudo bem, mas esse espaço aqui, ele traz realmente essa curiosidade, essa oportunidade de ler outras pessoas, né? De descobrir novos talentos, e que eu desejo muito sucesso aí na obra, Rosa, para você e o Yara também, o trabalho de vocês. Eu agradeço a conversa, o bate-papo, que foi muito bom, foi uma honra recebê-los aqui no Bate-Papo Cultural. E você que nos acompanha aqui no YouTube, você que acompanhou agora essa entrevista, se você quiser interagir, deixar sua pergunta, e agora, na sequência, eu vou pedir para elas falarem um pouquinho do contato também, onde que encontra o livro e o contato, e a gente já encerra a nossa live de hoje com o coração quentinho, né, e de gratidão. Então, fique à vontade aí para falar agora os contatos. Obrigada, Andréia. Obrigada, Yara, de estar aqui com a gente, né, nesse bate-papo. Obrigada a todos, né, que seguirem o canal da Andréia. Vocês me encontrarão, o Yara também vai dizer, da Iniciativa Brasilidade. Eu tenho o meu, né, o Instagram, @Maria Rosa Del Gaudio. E quiserem comprar o livro neste momento diretamente comigo, ainda não está na Amazon, vou tentar colocar na Amazon, pelo meu celular, 31 983 740997. Obrigada. E para o Brasil, eu mando para qualquer lugar do Brasil, tá? Então, o Del Gaudio tá de cabeça para baixo. Mas ficou ótimo, dá para a gente ver bem. E Tá depois bom. a gente pode colocar no comentário também, tá, Rosa? Se a gente Tá quiser deixar lá gravado. Tá bom. O Yara? Nas redes sociais vocês encontram, né, Brasilidade, a gente está no YouTube, está no Instagram, está no Facebook, vou falar do Instagram, que é @brasilidade.polh.itália. Mas colocando Brasilidade, famílias com filhos plurilingües, vocês também nos encontram. Por favor, quem achar o nosso conteúdo válido, divulguem, porque como a Andrea falou, né, a gente precisa fazer com que esses conteúdos cheguem às pessoas que precisam escutá-los. Então, vamos multiplicar boas ações. Muito obrigada, Andrea, obrigada, Rosa, por estar aqui participando desse momento especial na sua vida. Novamente, agradeço a todos que vão assistir esse episódio e desejo aí tudo de bom, né, para as nossas convidadas, e até o próximo episódio. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Um beijo grande.